Tem um caso na neurociência muito famoso, cara. Chama Phineas Gage. Você tem como botar a imagem aqui ou não? Dá pra botar? Tem, ele procura. Phineas Gage com PH. Phineas com PH, Gage. G-A-G-E. Bota Phineas Gage crânio. O que é isso? Phineas Gage era um operário lá de 1800, 1700, 1800. Ele trabalhava com... quebrando montanha de pedra, tirando pedra de minas, assim. Trabalhava em minério e tal. E eles usavam muita dinamite para fazer as quebras das pedras e juntar. E certa vez ele foi socar uma dinamite num buraco para explodir um pedregulho e acho que ele socou o negócio e a dinamite explodiu. Porra. E a barra voltou no rosto dele e pegou aqui embaixo. Atravessou? E atravessou aqui em cima. Arrancou quase todo o córtex pré-frontal, essa Ele região não da frente. Não, aí que tá. Isso que é legal, cara. Isso que é legal. O quê? O córtex pré-frontal é uma região evolutivamente nova no nosso cérebro. Então, assim, ela é responsável por coisas que não são, por incrível que pareça, importantes para a nossa sobrevivência, como atenção, memória, etc, etc. A projeção de futuro, controle de comportamento, não são coisas necessárias. Essenciais. Tanto é que um cachorro, um gato, etc, eles não têm um córtex pré-frontal avantajado. Entendi. É um luxo dos seres humanos e outros primatas. Chimpanzé, gorilas, etc. tem até um córtex frontal um pouquinho bom, mas o nosso dos humanos são disparado mais complexo. Tem mais neurônios, etc. Inclusive, muito provavelmente por isso que o nosso cérebro, ele é... Por isso que nós desenvolvemos essa capacidade de estar num podcast transmitindo na internet as coisas. Porque o nosso córtex pré-frontal, ele é avantajado. Ali está o crânio dele, do Phineas Gage. Você tem uma outra aí? Vê uma outra que aparece o pessoal refez com a barra dentro do crânio. Talvez tenha aí. Tá. E aquele ali é ele, cara. Saiu, e né? ele tava vivo com a barra. Ele vivo pegando essa segura... barra? Essa é a barra, tá no Museu de Harvard, o crânio e a barra. Tem um desenho. Pode ser. Pode ser. E aí o que aconteceu, cara? Ele sobreviveu. Afinal de contas, o córtex pré-frontal, ele é... Pensa assim, ó, se essa barra tivesse pegado no tronco encefálico, o tronco encefálico fica atrás da sua garganta, pra cima um pouco aqui, ó, bem na nuca. Ali no tronco encefálico estão os centros de respiração, centros de batimento cardíaco, centros de controle homeostático. Então é ali que estão centros que mandam o seu pâncreas liberar insulina, o seu estômago fazer não sei o que, o seu fígado metabolizar, tá tudo aqui no tronco encefálico. Você respira por causa do tronco encefálico, ali, ó. Ah, tá. Foi aquele jeito ali que aconteceu. Então ele teve um acidente, a barra entrou embaixo da cabeça dele, Meu Deus. passou pelo olho e arrebentou o córtex pré-frontal. Saiu aqui. Exato. Então, ele sobreviveu por quê? Cara, se essa barra tivesse pegado no tronco encefálico... Um abraço. Porque é ali que estão os centros de respiração, cara. Você não ia conseguir respirar, seu coração não ia bater, etc. E olha que louco, o tronco encefálico, você tem muitos poucos neurônios, cara. Muito pouquinhas células ali. Ou seja, para você ficar vivo, você precisa de pouquíssimos neurônios. A maior parte dos nossos neurônios está no córtex e no cerebelo. Então, o que significa isso? Por que ele não morreu? Primeiro, porque o córtex pré-frontal não é essencial para a gente ficar vivo, mas o comportamento dele mudou para sempre. Então, você tirou o pré-frontal da jogada, o que ele começou a ser? Um cara muito impulsivo, velho. Ele era um cara super educado, falava com as pessoas, cumprimentava, era um cara educado, vivia em sociedade e convivia com bom senso. Depois do acidente, ele agarrava a mulher na rua, falava o que pensava, saía peladão, peladão, assim. Basicamente ele virou um bicho, um animal não humano. O córtex pré-frontal funcional é o que nos distingue de outros animais. É o que faz a gente ter um processo de empatia, de não fazer... Por exemplo, você leva um cachorro no shopping. Cara, ele vai cagar na praça de alimentação. Vai cagar ali, se ele tiver com muita vontade. Nós não fizemos isso. A não ser que você esteja muito bêbado. E olha que curiosidade, o álcool inibe o córtex pré-frontal. Ah, é por isso. Então ele tira o pré-frontal da jogada, você fica emocional, você fica impulsivo, agressivo, porque você tirou. Ele foi basicamente como se ele estivesse bêbado sempre. Olha que doideira. Desligou o pré-frontal, só que ele teve uma lesão. Quando você enche a cara e fica loucão, você desliga o seu pré-frontal.
Por isso você faz coisas que você se arrepende. Porque a área do cérebro envolvida com racionalidade, etc., lá foi pro saco. Então, esse sujeito foi um caso emblemático dentro das neurociências, explicando a função dessa área. Ele basicamente virou um animal não humano, cara. Extremamente impulsivo, agressivo. E reza a lenda que quando ele sofreu acidente, ele foi pro hospital acordado, assim. Não aconteceu nada demais com O ele. corpo não apagou? O córtex pré-frontal, ele é super... Ele não é importante pra isso, as coisas. É curioso, né, cara? Muito. É curioso. É bem curioso. E aí ele teve essa disfunção de comportamento. Pessoas que têm... Esses dias eu tava no Instagram, respondendo umas caixinhas lá, e uma moça me mandou assim: Wesley, o meu marido, ele teve um acidente e bateu a testa, um acidente de moto, não sei o quê, e tiveram que remover, deu uma hipóxia, alguma coisa, tiveram que remover um pedaço do cérebro dele. E aí eu comecei a perguntar pra ela, pô, o que aconteceu? Cara, extremamente impulsivo com a comida, virou... O cara era super de boa, cara, controladão e tal, virou extremamente impulsivo com a comida, virou extremamente... às vezes fica emocionalmente reativo, sabe, do nada, assim, ficou mais imediatista, tem uma dificuldade maior, procrastina muito mais. Então ele começou a apresentar sintomas assim de dificuldade de controlar o comportamento. Mas eu não sei essas paradas do Grey's Anatomy aí, cara. Não sei. Manda mais uma pergunta, eu vou fazer um xixizão aí. Eu tenho uma pergunta curiosa, né? Que você falou que o cérebro não tem dor. Então aquela cena do Hannibal em que ele corta a cabeça de um detetive, retira um pedaço do cérebro, bota numa frigideira ali, experimenta. Aquilo é possível? É que no caso ele abriu a cabeça do cara? Ele abriu o topo aqui, né? Abriu o topo. Mas aí você sente dor. Mas ele poderia cortar o cérebro e o cara... O cérebro... Cara, se eu pego agora e abro sua cabeça de um jeito que você não saiba que eu abri e cortar um pedaço do seu cérebro, você não vai saber. É igual, sei lá, cara, eu cortar um pedaço da sola do seu tênis. Tipo, você não vai saber. No máximo você vai sentir uma pressão ou outra, mas você não vai saber que eu cortei. O cérebro não tem receptor de dor. Ele não sente dor. Ele não sente nada de dor. Zero.